Minha gente querida, estava aqui conversando com o Vitor Sintra. Eu vou falar um negócio para vocês que os bastidores da jornada do jardineiro às vezes têm pepitas de ouro aqui de reflexões e conteúdos, né? A gente reflete muito sobre as nossas dificuldades, nossas limitações. E eu estava aqui lembrando o Albertinho Carvalho, lá de Rio de Contas, na Bahia, que fala que a gente precisa aprender a lidar com as próprias merdas, as literais e as figurativas. E a gente estava aqui viajando nisso e já cabe muito para esse segundo episódio, que a gente ficou de falar de clima, que é a primeira camada da escala de permanência, e dentro de clima a gente ficou de falar do clima da mente, que é uma expressão que foi cunhada pelo Darren, da Regrarians, para lidar com a questão do contexto holístico, né? Ele fala do clima da mente, eu falo da digital de complexidade, são maneiras da gente entender que a vida de cada um é contextual e é uma forma da gente aprender também a julgar menos, né? Cada um tem um contexto, né? Tem até na filosofia cristã, diz que Jesus ensinava isso, né? Não julgar, para não ser julgado. E a gente vive um mundo hoje que todo mundo julga todo mundo, que todo mundo acha que está certo, que todo mundo acha que os outros é que são burros. E a gente fica dentro das cavernas de Platão reforçando os viés uns dos outros, né? E tem um negócio muito interessante do gerenciamento holístico que é assim, ao implementar uma decisão que passou pelo filtro, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, a gente deve pressupor que estamos errados. Uma lição de humildade, né? Que veio da história do Alan Savory, que a gente pode até comentar um pouquinho dela hoje. Então, muito obrigado. Nossas manhãs de gravação aqui estão ficando muito boas. Acho que valia a pena fazer a gravação dos bastidores. Mas é um indicativo muito bom para mim quando o trabalho é gostoso, assim, de que a gente está no caminho certo. Obrigado e bom dia. Fala, Eurico, bom dia. O bastidor aqui às vezes é um pouco censurado, é por isso que a gente não dá essa vazão, né, pro bastidor também. Não tem muito filtro aqui, a gente tem que ser um pouquinho, mas também nem tanto, um pouquinho mais polido, porque vai pra rede social. Mas caindo no episódio de hoje, clima da mente. E clima, né? Clima, no geral, e começando pelo clima da mente. O clima da mente, eu acho que para a maioria das pessoas da cidade, não é muito bom. Cidade densa, né? Ele geralmente ou está anestesiado ou hiperestimulado. Hiperestimulado a ponto de sensibilizar ou a ficar super sensível. E o clima da mente, para quem está no campo, com uma propriedade, um sítio, uma chácara, e está enfrentando desafios, também não é um clima muito, não é um dos melhores, né? Você tem muitas fugas de pensamento, fugas de como é que eu resolvo isso aqui, como é que eu tapo o buraco aqui, apago esse incêndio aqui. Isso geralmente não leva a um clima que sintoniza, né? A pessoa, o lugar e uma forma fluida de trabalho, de vivência. Como é que você observa o clima da mente, Eurico, nesse aspecto tanto da cidade quanto no rural? Tem um autor australiano que chama Charles Massey e ele fez uma pesquisa em 150 fazendas que trabalhavam com ética ecológica. Tem fazenda com linha-chave, fazenda biodinâmica, fazenda agroecológica. Ele pesquisou 150 produtores que tinham viabilidade econômica. Aí aí tem uma estatística dentro esse livro foi publicado a partir da tese de doutorado dele, né? E aí ele fala o seguinte, que o espaço de terra, ele chama, em inglês a gente fala real estate, né? O espaço imobiliário mais difícil de mudar é os centímetros quadrados que ficam entre as duas orelhas. Esse é difícil mesmo. É. E aí, no livro dele, ele é um doutorado em ecologia, né? Ele traz para aquele lance que eu falo muito dos 4 processos ecossistêmicos, ele trouxe um quinto, que é esse clima da mente. E ele fala que é um processo, ele colocou isso dentro do diagrama dos processos ecossistêmicos como um dos fatores de muito desafio para a gente conseguir atuar de forma positiva nos processos ecossistêmicos. Então a gente tem essas linhagens, né? O Charles Mars fala um pouco disso, o Darren fala esse lance do clima da mente, e tudo fazendo alusão, o Charles Mars também estudou com Alan Savory, né? Então todos fazendo alusão a essa questão do quão contextual as nossas vidas são. E aí, eu vou trazer de novo um outro autor que eu falo muito nele, que é o Charles Eisenstein, que ele fez o livro O Mundo Mais Bonito que nossos corações sabem ser possível.
E roda nas redes, eu tenho gravado no meu canal, um trecho desse livro que é o Encontro da Tribo, que é um pouco beat-luz, assim, meio esotérico, meio espiritual, assim, né? Só que o livro não tem nada disso. O livro, na verdade, é um desmascarar das narrativas, principalmente as urbanas, lineares e violentas. E o Charles Eisenstein fala que a gente vive com uma faca no pescoço ou com uma arma apontada para a cabeça o tempo inteiro. Porque nós criamos uma sociedade que, se você não tiver o mínimo de viabilidade, você perde a sua capacidade de viver, que é ter um teto e conseguir comprar comida. E ele vai mais além ainda, né? E ele fala que muita gente, supostamente de sucesso, vive com essa faca no pescoço muito tempo porque tem um sucesso limitado. Nunca é o suficiente para você ter tranquilidade. Né? Aí, não coincidentemente, ele, apesar de ser filósofo e tal, ter escrito um pouco sobre economia e outras coisas, ele foi muito para o desenho ecológico também. Ele cita muito a permacultura, ele cita muito essa necessidade da gente voltar a viver em comunidade, em ocupações múltiplas e tal. Então, você pergunta assim, traços mais comuns do clima da mente na cidade e o clima da mente no campo. E por incrível que pareça, esses dois públicos, essas duas amostras da nossa sociedade sofrem de coisas muito parecidas, que é exatamente não entender que todo mundo tem um contexto específico e não conseguir fazer uma gestão que leve em conta esse contexto específico. Nas cidades, a gente tem essa cultura que ensina pra gente uma carreira linear que é mentirosa, ninguém está conseguindo fazer isso. Eu li um tempo atrás, não sei como é que estão esses dados hoje, e talvez não vai ser muito preciso o que eu vou falar aqui, mas eu li um tempo atrás que a gente tem em torno só de 5% das pessoas que têm nível superior trabalham na área que estudaram. Olha quanto recurso desperdiçado, público e privado, porque a maioria das pessoas hoje está nas faculdades privadas, né? Tem um ensino questionável, uma qualidade questionável, muito tecnificada, muito pouco ligada para as ciências humanas, para a história, para a política, né? Que é muito necessário para o nosso tempo. Então a gente tem um desperdício muito grande. E no campo, as pessoas também que não entendem que cada um tem um contexto específico, elas também vivem uma outra crença, de que é isso mesmo, a vida no campo é dura, mas aí, né, tem muito vangloriar de pobreza, muita romantização da dureza do campo. Você tem um perfil no Instagram, que eu acho que é Pecuária do Brasil, não sei. É um perfil bem do agro, bem industrial, mas os vídeos são sempre bem bucólicos, simples e de pessoas simples. A missão do perfil é o agro, mas o que ele comunica é o romantismo bucólico com o campo. Os caras são muito bons de marketing, né? Não são muito bons de ética não, mas de marketing eles são muito bons. Então, no campo, a gente tem essa dissonância também. Essa dissonância está no campo e está na cidade. Quem tem resolvido essa dissonância? Né? Quem tem conseguido acabar com essa desconexão? São pessoas que têm um perfil muito parecido. E elas encontraram, na grande maioria delas, encontraram algum tipo de estrutura de gestão que não é a convencional. São as pessoas que, por alguma razão, por exemplo, no livro do Charles Massa, ele fala que 60% das pessoas que fizeram uma virada para o lado ecológico, elas fizeram forçadas. Divórcio, morte na família, seca muito grave, falência ou quase falência. Então ele falou que um pouco mais da metade da amostra do doutorado dele só mudou a abordagem quando passou por um trauma muito grande. Então você vê que tanto no campo quanto na cidade, a gente ainda está muito atrasado em reconhecer a necessidade de avaliar, de estar consciente do clima da mente. Então, é muita coisa que está embolada no imaginário e na semântica, na linguagem que as pessoas usam, né? A gente está sendo, levado a pensar as coisas de forma muito ineficiente. Combater o desmatamento, guerra contra as drogas, guerra contra o terrorismo, combater o fascismo. Você vê, o objetivo é um verbo, ele não vai terminar nunca. O objetivo tem que ser um substantivo, ele tem que ser mensurável, a gente tem que conseguir avaliar, né? Entra no negócio da gestão holística. Quem fala muito bem sobre isso, a gente falou um pouco dele ontem no encontro que a gente teve na mentoria, é o Paul Hawken.
Ele fala que nós precisamos ter objetivos mais claros e objetivos que tenham adjetivos que consigam qualificar muito bem o que a gente quer fazer. Então, entre o campo e a cidade, nas pessoas que ainda estão, enfim, perdidas mesmo, tanto na economia vigente quanto no jeito que a sociedade criou uma cultura linear e a gente não vive linearmente, a gente vive sempre vidas multifacetadas, situações com muitas variáveis. A nossa vida é complexa, ela não cabe dentro da historinha linear que a sociedade criou, né? Então, o que tem de comum dos dois é que esses dois públicos estão perdidos e vangloriando carreiras que são reducionistas e que causam sofrimento. A pessoa fica no campo pelo amor ao campo, mas a família fica sofrida. A pessoa fica na cidade porque ela é adepta do monoteísmo de mercado, né? Tem uma religião fundamentalista que acredita no dinheiro, só no dinheiro, e ela está ali também. E aí ela aceita aquele monte de violência da cidade por causa da necessidade de carreira de sucesso. E a pessoa que está no campo aceita um monte de violência por causa da condição internamente aceita de que eu não vou sair do campo porque eu amo o campo, eu vou ficar aqui, e se o preço é viver mal, eu vou viver mal. Só que tudo isso, na verdade, é um conjunto de crenças e de imagens que foram incutidas nas nossas cabeças pela cultura que a gente vive. Por isso que é importante a discussão do clima da mente. Aí é que está. Como é que a gente rompe com isso? A gente rompe com isso entendendo que cada um tem um contexto único, que recomendações generalistas vão falhar, só que com isso, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né, do filme do Homem-Aranha. Com isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque entendendo isso, a gente tem que protagonizar a própria vida. Mesmo sabendo que individualmente a gente não consegue resolver problemas sistêmicos, mas a gente começa a conseguir, pelo menos, começar a resolver a própria vida. Então, a partir do clima da mente, vem uma responsabilidade muito grande, que é de protagonizar a própria mudança. E de parar de atuar nesses objetivos vagos, né? Combater o desmatamento, campanha permanente contra os agrotóxicos. Opa, o nome disso não vai acabar nunca. A causa é muito louvável, eu estou com eles, mas não vai acabar nunca, entende? Agora olha a diferença. Vamos trabalhar para que a produção seja cada vez mais agroecológica. Vamos trabalhar para que as pessoas tenham cada vez mais viabilidade com sistemas de produção primária que envolvem espécies perenes. Pô, todo mundo vai começar a plantar árvore. Então, ter um objetivo claro, que não pode ser um verbo, tem que ser um substantivo. E, ao mesmo tempo, conseguir usar adjetivos que qualifiquem muito bem esses objetivos, é um dos caminhos. Só que nas nossas vidas, como é que isso fica? O meu propósito tem que ser, ao mesmo tempo, social, ecológico e econômico. E eu não posso esperar que alguém venha resolver a minha condição de vulnerabilidade sistêmica. Porque a gente já tem evidência que não vem, né? Então, os dois públicos, para dar uma resumida aqui mais, os dois públicos sofrem do mesmo mal, que é não reconhecer o clima da mente e não partir para soluções específicas a partir do contexto individual de cada um. Porque você consegue começar a resolver muita coisa, mesmo a partir dos centros urbanos. Eu acredito que quanto mais coerência ecológica a pessoa queira construir, mais ela vai caminhar para cidades pequenas e para o campo. Mas tem muito a ser feito ainda ali dentro, né? Mas ela só consegue fazer se ela conseguir fazer uma boa avaliação do clima da própria mente, né? E é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Lidar com a própria merda. Tem coisa que você vai ver que eu vejo, por exemplo, quando eu tô aqui lidando com o meu clima da mente, você tem que lidar com coisas e é desconfortável. Esse é o ponto, né? Não é... Nada do que a gente traz aqui é um furão na varanda. Nada. Já percebeu? Todo o conteúdo que a gente traz aqui tem trabalho, tem protagonismo, tem esforço, tem lidar com a própria merda. Literal e figurativamente. Cara, a gente não traz nenhum conforto aqui. A minha namorada, ela fala assim, não, eu não vejo muito o seu perfil, não. Eu falei, mas nem o santo de casa não faz milagre? Ela falou, não é isso não, é que todo vídeo seu me bota pra pensar, às vezes me cansa. Às vezes tem que colocar o Thais ali, a Blue, isso, pra dar uma aliviada, né? Tem que dar uma quebrada, Então, e outra coisa, né? A gente também vive um tempo que as pessoas já normalizaram atacar o mensageiro ao invés de avaliar enfim, lidar com a mensagem, né?
Então, pessoas que aceitaram essa missão de trazer, não é a verdade não, mas é a busca pela coerência, porque a verdade, né? Então, e no meu caso, o meu trabalho tem essa missão embutida nele, né? De construção de coerência da ética ecológica e tal. Aí a gente precisa falar coisas que às vezes as pessoas não gostam, né? Por exemplo, a gente precisa conseguir criar uma direção de êxodo urbano. Aí ambientalistas, pessoas progressistas dizem que não é possível, porque as cidades têm mais de 80% da população e tal. Pô, isso é uma balela, meu amigo. A gente precisa conseguir sonhar, a gente precisa conseguir projetar e a gente precisa conseguir desenvolver. Se a gente partir do pressuposto que as cidades são todas baseadas em combustíveis fósseis e que eles são, por definição, finitos, né, vai chegar uma hora que vai ficar muito caro, as cidades vão desinchar por conta própria. Aí é o que eu falo sempre, você quer esperar ter que sair no meio de uma massa desorganizada, ou você quer protagonizar a partir do clima da sua mente, do seu contexto, esse caminho para você com antecedência e por sua própria vontade. Porque quando é imposto, a gente tende a enrijecer, né? Mas quando a gente vai escolhendo, vai treinando as nossas capacidades de simplificar a vida, nossas capacidades de empreender, né? Muitas pessoas que estão na cidade confiam, por exemplo, no mercado de trabalho e, na verdade, quando a gente faz um caminho de protagonizar a própria vida, em algum grau ou outro a gente tem que empreender, é um desafio também, né? Então é isso, o clima da mente é uma alusão ao contexto holístico, que é do trabalho do Alan Savory, e ele traz essa centralidade, essa importância que é o seguinte, você vai se lançar em movimento para protagonizar a sua própria vida, mas você vai fazer isso com um contexto pessoal intransferível, que é o que eu chamo de digital de complexidade, né? Você vai entender quais são as qualidades de vida que você não quer negociar, você vai entender quais são as posições que você não quer se submeter. Eu, por exemplo, não quero me submeter e há muito tempo eu consigo fazer isso, eu não gosto de trabalhar para ninguém. É uma coisa que para mim é importantíssima. Eu me sujeito a outras coisas e prefiro do que ter que ser funcionário. Tudo bem, não é impossível. Espero que eu nunca precise, mas se precisar também eu dou meu jeito, né? Já fui até trapezista voador, mas é isso, a gente se adapta. Só que quando você tem um contexto, você consegue projetando as coisas e ir criando amostras no caminho, né? Então, pô, estou conseguindo empreender. Ah, então tá, eu posso investir um pouco mais nesse tempo aqui, nesse aprendizado, nesse exercício aqui. Poxa, eu estou conseguindo equilibrar um pouco mais as minhas qualidades de vida. E isso melhorou minha relação com meus filhos, ou melhorou minha relação com a minha companheira e tal. Pô, então eu preciso trabalhar mais desse jeito aqui que harmoniza outras áreas da minha vida. O contexto holístico ele traz essa capacidade da gente integrar, né, as várias dimensões, uma miríade de variáveis que compõem a nossa personalidade. Quando a gente não tem o contexto holístico, é muito comum a pessoa ter um sucesso que dá problema para ela, né? A pessoa tem um sucesso de carreira, muitos relacionamentos falidos. A pessoa é um herói para o movimento ambiental, mas os filhos vão trabalhar na Vale do Rio Doce porque não querem saber do cara, né? E a gente está cheio de exemplos assim, né? Pessoas que são muito queridas pelo nicho delas, mas que as pessoas mais próximas não convivem com ela mais porque ela não tem tempo, ou se sentem negligenciadas, né, porque ela não está ali. E não tem um clima ideal, né, a mente. Eu acho que é assim como o clima que a gente vai falar do clima da natureza, né, o clima do ambiente, acho que para cada um existe um clima ideal. Tem gente que vai querer frio, mas vai querer frio em 3 meses. Tem gente que não vai querer frio. Tem gente que vai querer frio em 6 meses, em 8 meses. Então, não existe, acho que, o clima ideal. É o ideal para você, de acordo com o que você construiu no seu contexto holístico, né? Então, eu acho que o contexto, ele te direciona para o seu clima ideal. Mas como é que ele vai te direcionar para o clima ideal? Você só tem uma noção. Qual que é o meio para chegar nesse clima ideal? Então, aí vem outra questão, né? Recentemente, o Alan Savory está bem velhinho já, com 88 anos, eu acho, quase 90 anos. Enfim, eu admiro a paciência dele, porque as pessoas fazem umas perguntas assim, né? E ele está falando, por exemplo, do contexto holístico, as pessoas falam assim, mas como que eu vou resolver? Eu falei, então, eu estava falando disso o tempo inteiro. E aí essa pergunta só é o seguinte, muita gente que tem uma inclinação artística, ecológica, que teve uma vida atípica, entende a noção de contexto holístico.
mas a materialização dessa amostra, né, da pessoa ir fazendo o clima dela ali e tal, só acontece quando ela usa o contexto. Porque não adianta só você ter um contexto. O contexto ele tem que ser usado no momento de tomar as decisões. Né? Aceito ou não aceito um cliente? Depende quem é o cliente. Aí tem um filtro, né? E no caso do filtro do Alan Sever, ele trabalha com algumas perguntas. Por exemplo, se é um problema, você está agindo na raiz do problema? Não está? Se é uma coisa, por exemplo, numa cadeia de produção, aí ele vai te perguntar, é o elo fraco social, biológico ou econômico? São quase 3 perguntas em uma só, né? Vai te perguntar, é a direção certa? Se você está comparando possibilidades de empreendimento, qual que é a mais rentável? Se você está usando tecnologias, o uso é cíclico, é uma vez só, qual a fonte de energia? Né? Com qual tipo de dinheiro você consegue trabalhar aquilo ali? Porque dentro da gestão holística a gente fala, tem o dinheiro comum, né? O dinheiro das notas, tem o dinheiro que é o capital material ou ecológico de um lugar, tem o dinheiro petrodólar, vamos colocar assim, né? E tem o dinheiro mineral. Enfim, ele faz umas diferenciações em termos de capital. E em cima disso, algumas pessoas, 2 autores da permacultura nos Estados Unidos, né, o Greg Landau e o Ethan Roland, que escreveram um livro chamado As 8 Formas de Capital. Que a gente faz um inventário de vários capitais que a gente tem para poder trabalhar. Mas voltando aqui para as perguntas teste, né? Então você passa ali um filtro. Então a mudança não está em você entender princípios de multiplicidade e de desenvolvimento pessoal e ecológico. Não está. Entender todo mundo. Entender a gente entende há muitos mil anos. Você tem literatura que mostra isso para a gente. Mas a questão é como que você traduz esse entendimento em ação e aí é por meio de uma decisão. E é nessa decisão que o denominador comum, que não é um mínimo denominador comum, é um denominador comum que traz dignidade para o econômico, dignidade para o social e dignidade para o ecológico. E quando eu falo de dignidade para o econômico, é porque eu estou falando da economia familiar e local. Não estou falando do sistema econômico, não. Então, na hora da decisão, você amarra tudo isso. E quando a gente vai pegando a manha de fazer isso aí, não tem receita de bolo, não tem, né, pode pirlim-pim-pim, não vai resolver da noite para o dia. Às vezes vai demorar muitos anos. Mas, a cada decisão, você se aproxima dessa integralidade. E aí, a gente pode usar várias metáforas, mas, por exemplo, se a pessoa cresceu numa família com muita música, com poucas horas com violão na mão por dia, ela vai tocar muito bem. Se a pessoa nasceu numa família que não escutava nada e ela quer aprender a tocar violão depois de mais velha, ela vai chegar lá também, mas ela vai ter que colocar mais tempo e mais disciplina todo dia para chegar lá. E aí uma coisa que eu falo para uma filha minha, eu tenho uma filha que ela tem um déficit de atenção, tal, tem alguma dificuldade de aprendizado. E aí eu falo para ela desde que ela é pequenininha, eu falo assim, minha filha, não importa o quanto tempo você vai levar, você é uma pessoa única no mundo. Importa para você que você vai chegar lá. Quando você chegar lá, o caminho não vai ter importado tanto, desde que você não fique se comparando com os outros. Então, o uso do contexto holístico é a mesma coisa. Não adianta entender, tem que praticar. Algumas pessoas conseguem resultados mais rápidos, outras mais lentos. Não importa a diferença entre essas pessoas. Importa a construção da integralidade na sua vida com o uso da ferramenta. E o clima da natureza? Como que é esse processo? Eu escolho também o clima, assim como eu escolho um clima da mente? Eu meio que defino um clima ideal e busco alcançar esse clima? Tem pessoas que têm uma ligação ancestral com o território. Para essas pessoas, é muito pouco provável que elas vão cogitar uma relocalização. Por exemplo, a gente tem o semiárido mais povoado do mundo. E é um semiárido considerado por outros países bem inóspito, né? E a gente tem ali dentro pessoas muito bem adaptadas àquele clima que não querem sair dali. E elas vão se adaptando, né? E aí você vê esforços, a gente comentou no episódio passado, mas você vê esforços, né? Canudos, o Padre Inciso, tal, lideranças religiosas e políticas que chegaram a escrever sobre a necessidade de conhecimento ecológico para as pessoas conseguirem conviver bem com aquele clima. Então, para essas pessoas, o desenvolvimento do clima da mente, quanto mais contextual elas forem e mais alfabetização ecológica elas tiverem,
mais elas vão conseguir impactar positivamente o território delas, que para elas mudar não é uma opção. Então, tem que se colocar a melhorar o lugar. Aí é fundamental a alfabetização ecológica e, junto com a alfabetização ecológica, inseparável dela, a utilização de animais. Não se cria viabilidade para o viver humano digno no semiárido sem inclusão animal, né? Os ambientalistas urbanos, antiespecistas, que me perdoem, mas essa é a realidade biofísica desses climas, né? A gente tem uma realidade biofísica, tem que saber lidar com ela. Para outras pessoas, a gente cai na possibilidade de relocalização. Aí, tanto pessoas que querem vender uma propriedade num lugar e comprar em outro, quanto pessoas que querem sair da cidade e escolher um lugar. Os motivos são variados. Na primeira temporada da Jornada do Jardineiro, a gente falou um pouquinho da gente não sair fugindo, né? Não sair, tipo, na doida. E qual bagagem a gente carrega quando a gente vai assim na doida. E aí tem algumas pessoas que ajudam a gente a pensar isso. A Nicole Foss, ela contribuía para um site que chamava The Oil Drum, o barril de petróleo. E ela fazia uma curadoria de notícias com alfabetização energética. E outras pessoas também, como o Dmitry Orlov, né? Depois ela passou a escrever um outro site que é a Terra Automática. Aí ela lançou alguns materiais e ela consultou durante um tempo para muitas pessoas sobre relocalização. Eu usei muito esse material dela num curso que eu fiz, que é a Cultura da Dádiva, né? Essa relocalização, a gente pode pensar isso aí que você falou. Se eu penso a minha relocalização a partir de uma instabilidade climática, faz sentido eu estudar bem o clima e a geografia dos lugares. Se eu estou pensando só em qualidade de vida, talvez as minhas variáveis sejam outras. Uma cidade pequena, segura, perto da praia ou serrana, vai do gosto de cada um. Se tem uma preocupação ecológica e com catástrofes, algumas coisas começam a ficar importantes. Por exemplo, não ir para um lugar onde a produção primária é mais desafiadora. Já que você está escolhendo ir para um lugar, por que você não vai para um lugar onde o clima te permite uma produção pungente, uma produção o ano inteiro? E aí tem questões, por exemplo, a cada 100 metros de altitude a gente mitiga 1 grau de aquecimento. Umas pessoas que têm muita certeza que a coisa vai esquentar muito, o melhor lugar para elas não é nem ir muito para baixo na latitude. Na verdade, talvez seja pegar um subtropical e subir a serra. Por que isso? Porque quando você muda muito em latitude, você tem uma variação solar muito grande. Então tem uma época do ano que a sua produção cai muito. Né? Dependendo da latitude, ela para. Né? Nos lugares que tem um inverno muito rigoroso, congela tudo. Né? E aí é interessante o serrano subtropical de altitude. Por quê? Ele mitiga a temperatura, mas ele tem uma constante solar para a produção. E nesse processo de avaliação do clima, eu aconselho muito as pessoas a equilibrarem o seu complexo de herói ou de heroína. Porque as pessoas saem querendo, enfim, fazer um legado de restauração de uma área e às vezes compram uma área muito ruim para provar que é possível consertar. É o clima da mente influenciando no clima de novo, né? De novo. Por isso que ele vem antes. Interessante. Exatamente. E por que a pessoa está com aquela necessidade de provar que aquilo ali é possível, né? A gente sabe que é possível. Tá documentado. Só que normalmente as pessoas que pegaram áreas muito degradadas e consertaram elas tinham um aporte financeiro para isso. E as pessoas que pegaram áreas degradadas e consertaram porque era muito difícil e não tinham dinheiro, elas fizeram isso porque para elas não era possível relocalizar. É o que eu estava falando do semiárido. Ela não tem outra opção. Para ela, culturalmente falando, é impossível sair dali. Então resta a ela melhorar o lugar. Ok. Mas se você está saindo e se relocalizando, tem que ter muito cuidado com esse complexo de herói e de heroína, porque se você pega uma área muito degradada, você vai gastar mais tempo, energia e dinheiro para botar ela para ser financeiramente viável. E uma das coisas que a gente precisa muito hoje é de viabilidade dentro de uma cultura agrária com ética ecológica. Quanto mais viável a gente for, quanto mais a gente conseguir ganhar bem, maior são as nossas chances de plantar mais pessoas no campo. Se o campo é sofrência, muito trabalho, pouco dinheiro, a nossa cultura como um todo, ou a nossa falta de cultura como um todo, já joga todo mundo para querer buscar só conforto.
Então a gente precisa conseguir pensar bem qual é o nosso contexto de relocalização. Se relocalizar para mim não é uma opção por questões pessoais, ok, me resta melhorar o lugar. Aí eu estudo bem o clima dessa região, né, para entender o que aquele lugar produz mais naturalmente, o que combina mais com as aptidões daquele lugar, para eu poder criar minha viabilidade. Se relocalizar é uma opção, aí por que eu estou me relocalizando? São só questões de qualidade de vida ou tem aí uma consideração de colapso ecológico e climático? Aí eu tenho que procurar um lugar que tenha uma abundância de água, que tem chuvas bem distribuídas, que tem um solo bom, que tem uma capacidade de eu me viabilizar ali, né? Então eu falo muito assim que juntar as vocações das pessoas com as aptidões do terreno, que o terreno produz mais facilmente, o tipo de sucessão que a gente consegue guiar no terreno com mais facilidade, é uma lição de sensibilidade ecológica, que está em falta. Entendi. Então, eu tenho um momento, na verdade eu tenho uma situação em que eu não tenho a possibilidade de mobilidade se o meu clima não me agrada, mas eu posso ter alfabetização ecológica o suficiente para transformar o microclima da minha propriedade. E se eu tenho a possibilidade, eu consigo fazer um estudo e adequar melhor ao meu clima da mente, do meu contexto holístico. E talvez escolher outro lugar, né? Por exemplo, eu sou originalmente de Brasília, passei 13 anos na Austrália, num subtropical, um clima mais ameno, tem um inverno um pouquinho frio para quem é do Calango do Cerrado, mas nada, né, rigoroso. Quando eu voltei para cá, eu não me adaptei no Cerrado. Eu fui para Santa Catarina. Chove todo mês, as temperaturas mais baixas, em torno de 6 a 9 graus no pico do inverno, não tem negativo. Tem variação de estação, que é uma coisa que eu passei a apreciar, né? Você tem variação. Porque Brasília você tem seco, esturricano e molhado encharcado. É isso aí. Eu moro em Brasília, viu, galera? Confirma aqui. E muito difícil, né, você produzir na época da seca. Por exemplo, as pessoas que estão viabilizando propriedades no Cerrado, elas precisam da inclusão animal. Por exemplo, o pessoal fala muito de cobertura de solo, né? Só um exemplo aqui climático. Claro, fundamental a gente cobrir solo, mas durante 6 meses em Brasília você cobre o solo, mas aquela cobertura de solo não vira terra. Ela não tem decomposição biológica, ela fica ali esturricando, ela oxida. E inclusive aumenta o risco de queimada, que também está ficando cada vez mais recorrente, né? Agora está a serra lá em Minas pegando fogo, a Amazônia pegando fogo, os lugares tudo pegando fogo, né? E todo ano a gente fala disso e repete essa maluquice de que está pegando fogo. Sim, está pegando fogo e pega fogo todo ano, porque nós não fazemos o manejo adequado de todas as áreas que têm gramínea e que precisam de decompor biologicamente. De novo, falta animal. A gente poderia fazer um manejo dos parques e das áreas com animais, criando soberania alimentar, melhorando essas áreas, usando animais e diminuindo o risco de queimada. Quantas pessoas estão enfrentando queimada? É um risco altíssimo, né? E é feito por quê? Porque a gente tem um clima da mente, da biologia da conservação, que nos parques nós não podemos mexer, que eles melhoram sozinhos. No cerrado e no semiárido, o que você abandona não melhora, só piora. Enfim, dando exemplos aqui, né, da análise do clima. Então, para mim, por exemplo, foi mais jogo Santa Catarina. Eu posso, por exemplo, ter plantios sem a necessidade de irrigação, porque chove todo mês. Eu posso ter uma produção primária relativamente segura, sem a necessidade de contar com irrigação. Eu posso fazer captação de água de chuva e eu sei que a autonomia hídrica que eu preciso, ela é no máximo 2 meses. Eu preciso captar água para no máximo 2 meses, porque chove todo mês. Então, qualquer chuva que vier, meus tanques já estão cheios de novo. Então é isso. O clima da mente, ele vai te ajudar a achar um clima melhor para você morar. Ou vai ajudar a melhorar o lugar que você não aceita sair dele. Mas essa combinação, ela precisa ser um casamento que potencializa. Potencializa as nossas vocações, os nossos propósitos, as aptidões do terreno e a gente cria essa simbiose ali. Né? Uma digital de complexidade com a base territorial. É muito importante ter essas duas análises, né? Muita gente compra terreno em lugar que tem geada e não sabia. Muita gente tem um sonho de produzir uma coisa específica e aí quer impor aquilo num sítio. Por exemplo, eu tenho uma tia que morou muitos anos no Paraná. Ela foi para Brasília e plantou umas araucárias lá em Brasília. Todo mundo foi para Brasília, que não dá fruta aqui em Brasília. Não tem hora de frio suficiente. Aí, resumindo, ela não deixou cortar as araucárias, ficaram em volta de uma horta lá, espetando, as grimpas espetando o pé de todo mundo lá e nunca deu fruto. 20 anos de araucária não vai dar, não vai, entendeu?
é um analfabetismo ecológico e climático, né? Aquilo não tem futuro ali. Então é isso, as pessoas querem, elas vêm com ideias fixas e querem impor. E na verdade, quando você precisa do território para se viabilizar economicamente, quanto mais sensível você for para aproveitar o melhor do território, para gerar excedente ecológico, energético, que depois vira excedente econômico, melhor. E aí não tem receita de bolo. Os sistemas de produção vão ser ferramentas só para isso, né? Eles não são os principais. Eles são só ferramentas do seu contexto holístico. Ah, eu uso isso para tal coisa, eu uso isso para tal coisa, eu uso isso para tal coisa. Mas eu sou o protagonista. Os negócios me servem, não eu sirvo os negócios. E eu freio aqui, né? Os negócios servem o território também, né? Estou falando de quem trabalha com ética ecológica. Faz muito sentido o clima ser o primeiro passo da escala, né? Desse planejamento de propriedades rurais que vão dar a qualidade de vida, vão dar o dinheiro necessário e vão dar a regeneração necessária, e no caso de um lugar degradado, mas aumentando sempre a sucessão ecológica. Faz muito sentido. E aqui o plug, né? Quem quiser, é um livro em inglês e tal, muito detalhado, não é uma leitura fácil assim, mas é o Agrarian's Handbook, né? É o manual de planejamento rural que o Darren criou. Quem fez essa adaptação de colocar o contexto holístico, que é do gerenciamento holístico, do Alan Savory, na primeira camada da escala de permanência, que é do Yeomans, foi o Darren, que é um australiano. Eu só ia falar assim, né? O clima ele vai determinar basicamente onde você vai ficar, geograficamente. E aí você passa agora para o segundo desafio, para a segunda camada, para o segundo passo de importância nesse planejamento, que é a geografia, a topografia, né? A gente vai conversar no próximo episódio com mais detalhe, mas que faz total sentido você começar pelo clima, e dentro desse clima você vai ter agora essas variações, porque eu já vi aqui também pessoas que compram propriedades e às vezes não experimentou morar um ano no lugar onde comprou. Pô, vê como é que é, ponta a ponta, todos os ciclos. Eu penso que eu penso em fazer esse movimento antes de comprar, eu, Vitor, né? Eu sou ainda um proletário que vive do aluguel, mas eu penso que quando eu for escolher uma propriedade, vale a pena morar pelo menos um ano no lugar onde eu vou escolher a propriedade, para pelo menos eu sentir realmente, eu não só ouvir relatos e estudos e dados estatísticos. Ver, sentir na própria pele ali, é isso que eu quero mesmo? Tem duas coisas assim que eu acho importante a gente comentar em cima disso aí. A primeira, voltando um pouquinho na questão do clima, né? A escala de permanência da linha-chave, ela é muito elegante nessa questão de fazer as análises e as intervenções dentro de uma ordem de prioridade que possibilita cada vez mais pessoas viver naquele território por cada vez mais tempo. Por isso que é a escala de permanência, né? Então dá uma ordem de prioridade das intervenções. Quando a gente pensa no clima, e eu falei um pouco da aptidão de produção primária, a gente tem que entender o seguinte: por mais que as pessoas não aceitem isso, os cientistas políticos, econômicos e tal, muito da nossa cultura é um produto do meio. A nossa cultura hoje, influenciada pela cultura ocidental de um modo geral, greco-romana, judaico-cristã, ela só se desenvolveu dessa maneira porque ela encontrou os combustíveis fósseis. E isso não é contabilizado filosoficamente, sociologicamente, economicamente pelos autores, as pessoas que fazem essa análise. E essa análise que eu faço do clima é porque ela me dá a capacidade de ter o maior aproveitamento da luz solar para transformar isso em excedente ecológico e energético, que eventualmente eu posso transformar em excedente econômico. Porque daqui para frente vão ser mais viáveis as pessoas que conseguirem usar mais os processos ecossistêmicos e a fotossíntese, que é um deles, né, o fluxo solar, do que as pessoas que precisam de muito insumo para se viabilizar. Porque você tem um elemento da sua cadeia de produção ou da sua vida que é balizado por uma flutuação do dólar ou do petróleo, ou dos dois juntos, né? Normalmente andam um pouco junto. Então a análise climática, um estudo das sociedades que se viabilizaram pela agricultura. Olha a latitude delas, olha o lugar climático delas, olha o lugar geográfico delas. Elas tinham uma ordem de tamanho e tinha limite, porque a gente não tinha combustível fóssil. Então, né, a primeira vez que a gente rompeu esses limites foi com as primeiras navegações, que a gente trouxe plantas de outros lugares que se adaptavam melhor
nos lugares novos para os quais elas eram trazidas. Então criavam um excedente energético através da planta. Por exemplo, trazer a batata para a Europa foi uma revolução. Os caras não tinham batata. Batata, não, você vê, mudou a Rússia, mudou a Irlanda, mudou a Inglaterra, né? Mudou o continente antigo todo, né? Então, as primeiras navegações, o primeiro processo de globalização mudou a partir disso, a capacidade de criar excedente com plantas exóticas. Então, quando eu penso em relocalizar, uma análise climática para um futuro, talvez onde eu tenha cada vez menos energia fóssil disponível para tocar minhas coisas, ela é fundamental, é muito importante. Aí, a segunda coisa, né, que você trouxe, assim, que você pensa em experimentar, em passar um ano no lugar e tal. Para as pessoas que estão planejando uma relocalização e elas têm a possibilidade do trabalho a partir de casa, elas são mais soltas nesse sentido, é muito importante conseguir testar. Você não precisa comprar um lugar, se você nunca morou nele, e ter que fazer aquilo dar certo pela primeira vez. Você pode alugar um sítio, você pode arrendar um sítio, você pode morar numa casa boa, numa cidade pequena e montar negócios móveis nas propriedades dos outros. Você pode diminuir a sua carga de trabalho e voluntariar em propriedades que têm ofícios que te interessam aprender. E essa capacitação que você vai fazer de 3, 4, 5 anos talvez, ela vai te habilitar para você ter a certeza do como você quer viver dentro daquele clima que você escolheu e dentro do protagonismo do desenho de vida que você escolheu também. Então é muito importante para as pessoas, por exemplo, da sua geração, que tem essa capacidade de trabalhar de casa, nem é todo mundo. E inclusive conseguir isso já pode ser um primeiro passo, né, para a relocalização. Ah, não consigo porque eu tenho um emprego. Então então talvez o seu primeiro passo seja ter um outro tipo de emprego. Ter um outro tipo de prestação de serviço, que te deixa mais leve. E a partir disso você conseguir ter pequenas amostras. Muita gente faz isso, Vitor, vai para o lugar e aí, por sei lá, não consegue se viabilizar financeiramente. A pessoa sai dali derrotada, achando que ela não é capaz daquela vida. Quando na verdade foi só um erro. Se ela tivesse feito de outro jeito, ou em outro lugar, ou com outro sistema de produção, ou com outra combinação de rendas que compõem, né, a vida dela, ela tivesse acertado. Então, para a gente ter essa tenacidade de conseguir errar e conseguir consertar e tal, a gente precisa conseguir tomar decisões que são de baixo custo e baixo risco primeiro. Eu falo muito disso, baixo risco e baixo custo. Porque aí você vai testando e aí você vai ficando mais corajoso, vai ficando mais experiente, né? Vai ali. Na literatura antiga da permacultura dizia que você tinha que morar provisoriamente num lugar por 1 ano, que é o que você falou aí, para depois fazer uma casa. Para depois fazer um empreendimento, porque você tinha que conhecer os padrões e tudo, né? Hoje em dia quase ninguém tem tempo de fazer isso. Mas o Bimollison falava isso. Você tem que ficar 1 ano namorando o lugar para depois desenhar o lugar. Só que hoje em dia ninguém faz isso. Mas quem tem a possibilidade de trabalho remoto pode fazer isso muito bem. No meu caso, a minha vida como consultor me possibilitou isso. Não só viver em lugares diferentes, como entender problemas, desafios e potencialidades de lugares diferentes a partir das consultorias. Então eu tenho um aprendizado acelerado porque eu vejo contextos diferentes, climas, geografias diferentes, empreendimentos diferentes, dando certo e dando errado. Então eu consigo de fora ver um quebra-cabeça. E por isso que eu falo, uma coisa que eu falo para os meus alunos, o pessoal não entende isso. Procura empreendimentos rurais que deram certo por pelo menos 5 anos, que as pessoas têm qualidade de vida e elas querem que os filhos fiquem. Me mostra esse empreendimento e aí eu vou te dizer, então tá, esse é um empreendimento, se combina com o seu contexto, então beleza, vai lá. Agora, procura esse primeiro. Quem já fez por muito tempo, quem tem qualidade de vida e que tem filhos querendo ficar ali. É uma combinação muito boa de clima da mente e clima do lugar. Né? Você vê que todas essas perguntas têm a ver com esses 2 temas que você trouxe hoje, né? Só que são poucas amostras que dão certo. E aí, acho que faz parte também da complexidade de cada pessoa, de navegar isso aí, mas navegar seguro e navegar curtindo, né? É o que você fala. O caminho precisa ser uma amostra. Ela não vai ser o que você quer. De imediato, é isso não. que você está construindo, vai ter amostras ali. Você vai ter indicadores, você vai ter registros, você vai ter coisas que vão te mostrar. Você vai ter um clima
que está muito próximo daquilo que você imagina, né? E aí, então, a gente continua a nossa conversa no próximo episódio sobre geografia. Sem os bastidores para vocês, gente. Sinto muito que... Hoje a gente estava no vou dar um spoiler para vocês aqui. Eu estava falando um pouco do meu processo de aprendizado próprio, assim, né? Que eu me considero uma pessoa muito reativa e o contexto turístico me ajudou muito a olhar as causas verdadeiras da minha reatividade e procurar fazer essa investigação e tal, né? Mas aí a gente enveredou aqui por comentários muito pessoais aqui que não deu para deixar para vocês, não. Na próxima a gente vai falar da geografia. A geografia tem coisas interessantes, não é só topografia, localização das cidades, localização relativa das propriedades em relação às comunidades, uma análise demográfica está dentro da geografia, análise de zonas e setores, que foi muito usada pela permacultura, mas que já vinha também de outros campos de teóricos da geografia, né? Então, no próximo episódio a gente vai falar um pouco de geografia de jeitos diferentes, né? Inclusive o jeito também que ajuda a gente a entender a questão do comportamento da água, que é uma coisa muito importante para quem está pensando na relocalização, a água é central, né? De novo, quem está se beneficiando, quem curte aqui, eu peço que faça os seus comentários, eu vou responder os comentários no YouTube, vou responder os comentários que têm chegado por e-mail também, mas eu peço que vocês compartilhem com a curadoria de vocês. Por que tocou vocês? O que fez vocês refletirem? Esse é o tipo de compartilhamento que me ajuda muito e que ajuda as pessoas a engajarem com esse conteúdo que eu trago, que não é um conteúdo de fácil digestibilidade no começo. Depois que vocês acostumam mais comigo, fica mais fácil. Então, peço que vocês compartilhem, cliquem aí no sininho, faz todo aquele esquema aí para ajudar a gente no YouTube, que é muito importante para a gente e é um jeito de apoiar o trabalho, fazer ele chegar para mais pessoas. Gente, muito obrigado. Vitor, muito obrigado pelos bastidores, principalmente, que são uma amostra do meu caminho que está indo bem. Muito obrigado pela paciência com a minha dificuldade aqui tecnológica, enfim, né? Minhas peculiaridades aqui. É muito bacana ter seu apoio e sua compreensão. E a companhia na jornada também, né? Você tem um papel importante, porque muitas pessoas, você é uma geração mais nova que a minha, né? Muitas pessoas na sua condição precisam ser inspiradas para conseguir ousar sonhar. As pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar, de que vai ser possível para elas, né? Precisa conseguir vencer isso com muita criatividade, com muito protagonismo, com muita disposição. É possível. Não é um caminho fácil, mas é possível. E quanto mais gente a gente conseguir da sua geração no campo, empreendendo com ética ecológica, com cuidado com as pessoas, trazendo inovações de desenho ecológico, trazendo inovações de gestão, mais rico fica o campo. E quanto mais pessoas amando os seus territórios, mais fácil fica para a gente realmente viver uma realidade ecológica que não precisa do ambientalismo, que o viver já é o cuidado com o território. Enquanto a gente tiver muitas pessoas, 80% da população vivendo na cidade, dizendo se importar com a natureza, mas sem fazer o seu êxodo, a gente vai ser muito pouco eficiente nesse cuidado com os lugares. Então a sua geração é uma geração fundamental nessa virada de ocupação territorial. E a sua presença aqui traduz isso, né? As suas perguntas, a sua preocupação, o seu contexto de vida é importante porque faz a gente ter um alcance com essa geração e é uma geração que vai determinar muito daqui para frente, né? Como é que a ocupação territorial vai ficar. Obrigado, viu? Pô, obrigado, Eurico. Ficou comovido aqui com as palavras, você nem quer responder. Eu sei que é sempre também para mim uma amostra do caminho, estar aqui fazendo esse trabalho. É realmente gratificante. Obrigado mais uma vez.